Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, nomes que passaram a fazer parte do dia a dia dos noticiários de economia e do vocabulário de investidores. Eu estou falando das criptomoedas. Com 94% de alta no acumulado do último ano, a circulação de ativos digitais tem mexido com a ambição de muita gente. Mas o que não pode é esquecer de entender o que diz a legislação sobre o assunto. Criptomoedas, o dinheiro que só circula de maneira virtual, tem ganhado cada vez mais investidores. O maior motivo? A crescente popularidade e o principal, a rentabilidade. A rentabilidade de uma certa forma rápida, né? E a perspectiva de crescimento das moedas. O mundo atualmente tem mais de 3 mil ativos digitais disponíveis no mercado. O principal deles é o Bitcoin. Hoje, uma unidade dessa criptomoeda vale mais de R$200 mil. Os criptoativos são desvinculados do sistema financeiro tradicional, ou seja, não são regulamentados pelas autoridades monetárias, que no caso do Brasil é o Banco Central. Mas como a utilização deles é uma tendência mundial, maneiras de monitorar as moedas virtuais já estão sendo adotadas. Este ano, por exemplo, a Receita Federal criou códigos específicos para informar a aquisição de criptomoedas na declaração de imposto de renda à pessoa física. A alíquota de tributação varia de 15% a 22,5%. O Ministério da Economia também autorizou o uso desses ativos para integrar o capital social de empresas no Brasil. Recentemente, a Secretaria Especial de Desburocratização, respondendo a uma consulta da Junta Comercial do Estado de São Paulo, emitiu o entendimento de que as moedas digitais podem ser utilizadas na integralização de capital social de empresas, ou seja, as juntas comerciais brasileiras poderão aceitar a integralização de um capital social na construção de uma empresa através de uma moeda digital, que é um avanço, né? Por quê? Porque tem o seu valor. O Gabriel, que investe em ativos digitais há 2 anos, começou aos poucos e sempre atento à legalidade das operações. Inicialmente foi meio com medo o investimento que eu fiz, mas depois você vai criando coragem, você vai lendo mais, você investe um pouquinho, sobrou um pouquinho do mês, vamos investir um pouco aqui? Vamos investir um pouco ali, e se você diversifica, acaba diversificando, e foi um dos motivos que eu fiz também para diversificar minha carteira de investimentos. Tem muita gente que quer diversificar, mas é bom diversificar de olho na legislação, no que diz a lei, para não ter dor de cabeça depois, né? Quem vai explicar para a gente, eu continuo conversando agora ao vivo pela internet com o advogado tributário Henrique Araque. Seja muito bem-vindo, advogado, professor, especialista nesse assunto. Bom, são mais de 3 mil criptomoedas, elas têm propostas diferentes, são segmentos parecidos, mas que pode trazer ali uma cilada para o consumidor, tendo em vista que não existe essa conversão para a moeda, para o real, enfim, para a nossa moeda corrente, né? Quais são as orientações e por que é um terreno fértil para os criminosos? Boa tarde, novamente, agradeço aí o convite, é sempre um prazer falar aqui no TV Justiça, mas a questão é o seguinte, as criptomoedas não passam de um meio de pagamento. A gente já teve diversos tipos de meio de pagamento ao longo da história, sal, gado, pedra, ouro, prata, e hoje nós estamos, entre aspas, dentro do papel moeda, da moeda fiduciária, e surgiu aí agora, já há um tempo, já tem uns bons, acho, uns 15 anos que a nossa principal criptomoeda, que é o Bitcoin, surgiu aí no país, no mundo, e a questão é por que ela está sendo tão valorizada, é simplesmente que mais e mais pessoas estão aceitando fazer trocas, e em vez de pagar em moeda, em vez de pagar com algum outro tipo de permuta, está aceitando essa unidade como referência de troca. Por que ela é tão utilizada por criminosos? Já há algum tempo, as pessoas falavam, comentavam que as criptomoedas, elas permitiam o anonimato dos seus titulares. Não é bem assim que funciona a coisa. Na verdade, o termo que eu vejo mais os artigos utilizando é o chamado pseudonimato. Por quê? Como é que funciona qualquer tipo de criptomoeda ou ativo semelhante? Eles funcionam com base numa tecnologia chamada blockchain,
que é nada mais, nada menos que um grande e enorme livro-registro de entradas e saídas de registros. Então, assim, eu posso ter um registro meu dizendo, olha, a conta do Henrique Araque aqui tem 100 bitcoins, a conta da Rafaela tem 2 bitcoins. Aí, depois a gente vai fazer uma transação. Aí vai alguém e anota no livro dizendo, saiu 10 bitcoins da conta do Henrique, entrou 10 bitcoins na conta da Rafaela. Então, na verdade, não tem nenhuma transação envolvendo criptomoeda que seja de fato anônima. Você consegue rastrear direitinho de onde saiu para onde foi. O problema, e aí vem a questão do pseudonimato, é que você não tem um registro de quem é o dono da carteira. O que você tem é uma cifra gigantesca, um número com letras cifrado, né, por isso criptografado, que só quem consegue movimentar é quem tem a chave privada. Então, se você tem a senha e a senha fica só com você, você consegue movimentar a saída daqueles valores daquela conta. Então, eu sei que o dinheiro, né, que o Bitcoin, que o percentual de Bitcoin foi para aquela conta X, mas eu não tenho como identificar quem é o dono daquilo. Então, como você pode criar carteiras, né, a qualquer momento, basta você pegar aqui o seu celular ou usar o seu computador, você criar rapidamente uma carteira, e essa criação não está vinculada ao seu CPF, não está vinculada ao seu endereço, ao seu nome, a nada, você pode, para qualquer fim, inclusive fins escusos, receber valores naquela carteira. Então, se alguém estiver investigando, consegue identificar direitinho para onde foi. Mas quem é o dono daquela carteira, ninguém sabe. E aí fica a pergunta, ou eu vou gastar direto daquela carteira, comprando e vendendo para outros lugares, em outras lojas, em outros prestadores de serviços que aceitam Bitcoin, ou de uma forma ou de outra eu vou ter que encontrar alguém que tope converter aquele Bitcoin em reais. Nesse momento, é uma forma de você identificar quem é que está transacionando. Porque, por exemplo, se você quiser... olha, eu estou aqui com 2 bitcoins, eu quero converter em 600 mil reais, sei lá quanto que já está agora. Você vai ter que encontrar alguém disposto a te dar 600 mil reais e você transferir os 2 bitcoins para a carteira dele. Nesse momento, essa transação de reais aqui da minha conta para a sua conta corrente, né, no banco normal, é capaz de identificar, porque você vai ter que dizer a origem daquilo. Mas você recebeu 600 mil reais, a que título? E aí você consegue linkar uma coisa na outra. Pegando o gancho aqui da origem, esse ano a gente tem a novidade do imposto de renda, né? A necessidade, a obrigatoriedade da declaração dessas moedas virtuais lá no imposto de renda anual. Bom, isso é uma forma também de dar publicidade a essas moedas, a essas transações, segurança, a gente pode falar também, né, aos consumidores. E nós falamos aqui um pouquinho, porque é um terreno fértil para criminosos e tal, eu chamei a atenção para isso, mas pode ser muito vantajoso também esse mercado para quem se atenta a todas essas questões. Exato. Assim, o problema, né, para o consumidor particularmente, eu não estou nem falando da questão da criminalidade, que de fato existem muitos golpes envolvendo moedas, entre aspas, sérias, moedas que já são consolidadas como o próprio Bitcoin. Por quê? Porque dependendo de onde você negocia o seu Bitcoin, você acaba tendo que dar a sua senha, né, algumas câmaras de corretagem, algumas bolsas, vamos dizer assim, para você poder negociar Bitcoin exigem isso, ou exigem que você transfira o seu Bitcoin para uma carteira controlada pela empresa. Aí aquela empresa fica ficando vulnerável a ataques de hacker ou de funcionários insatisfeitos ou criminosos que estão dentro da própria empresa podem limpar a sua conta. E aí você vai ter que resolver com uma questão de responsabilidade civil. Mas de qualquer maneira, na minha opinião, o grande risco de qualquer pessoa que quer se aventurar investindo nessa moeda, né, nesse meio de pagamento diferente, é o desconhecimento. É a pessoa que quer investir em dólar, ouvindo o que foi dito em um ou outro jornal, mas sem querer estudar como funciona a economia monetária. Que quer investir na bolsa, mas não se dedica em estudar finanças para tentar, ao menos, ter uma ideia de como funciona o fundamento daquela empresa. E aí investe em criptomoeda sem entender de fato como aquilo funciona. Olha aí, a dica de um dos maiores especialistas do país sobre esse assunto, o craque em direito tributário, Henrique Araque. Infelizmente, nosso tempo é curto, nosso tempo já chegou ao fim, a gente não conseguiu abordar tudo, mas vamos voltar aqui na TV Justiça, certamente, para falar sobre essas e outras questões do momento. Muito obrigada pela sua entrevista, boa tarde para você. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.